Boa noite, pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, vou deixar uma breve palavra para o coração dos irmãos que se encontra no livro de Marcos, Marcos 6, de versículo 51. Vou fazer a leitura também de outros versículos, mas a gente vai fazer isso aqui durante o vídeo. E creio que Deus vai falar ao seu coração, assim como falou comigo, em nome de Jesus. Irmãos, antes de eu fazer a leitura, curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para estar me ajudando. E vamos para a leitura da palavra. Marcos 6, de versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Irmãos, vamos voltar antes um pouquinho para a gente entender. Jesus, ele, após ter feito a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, Jesus logo dá uma ordem aos seus discípulos para eles pregar o barco e ir adiante para outra banda, enquanto ele se despedia ali da multidão. E depois dele ter se despedido da multidão, Jesus ele pega e tendo ele despedido da multidão, Jesus vai para um monte orar. Irmãos, antes de eu terminar, antes de eu finalizar, eu tiro uma lição sobre Jesus despedir da multidão e ir para o monte orar. É porque eu faço uma pergunta para mim, para você que está assistindo o vídeo: quando foi que você andou sobre as águas? Irmãos, não vamos falar no sentido figurado, que nós não andarmos sobre as águas, mas vamos falar sobre uma experiência, sobre um renovo, sobre algo sobrenatural que você viveu. Quando foi que você viveu uma experiência nova em sua vida com Deus? E outra pergunta eu faço: tem como você viver essa experiência sem fazer o que Jesus fez? Que o próprio Jesus Cristo, para ele andar sobre as águas, ele foi para um monte orar. Versículo 46. E tendo despedido, foi ao monte orar. Então, irmãos, temos que estar debaixo de oração, temos que estar com consagração, temos que estar buscando esse renovo para que nós possamos andar sobre as águas. E Jesus, ele quer que nós tenhamos essa experiência de andar cada vez mais sobre as águas, de andar cada vez mais, porque a palavra do Senhor diz aqui que ele foi e ele queria passar adiante, andando sobre as águas. Mas por conta que os discípulos, eles ficaram temerosos, por conta que eles ficaram ali com medo, apavorado, Jesus para no barco deles. Então, irmãos, Jesus quer que nós vivemos mais. Jesus quer estar adiante da nossa frente e que nós estamos olhando para Jesus andando sobre as águas e falando: eu também quero andar sobre as águas cada dia mais. Deus é fiel. Vamos continuar aqui, irmãos, em nome de Jesus. E sobrevindo à tarde, o barco no meio do mar, ele estava sozinho em terra, e vendo que se fadigavam. Irmãos, Jesus olha para os discípulos, Jesus em terra, e o barco no meio do mar. Irmãos, Jesus não esqueceu de você. Jesus está olhando para você. Jesus está vendo você cansado. Jesus está vendo você fadigado. Da mesma forma que Jesus estava em terra e viu no meio do mar os discípulos fadigados, e Jesus resolve ir até eles, irmãos. E agora vamos chegar aqui, irmãos, no versículo 51, para esse vídeo não ficar muito extenso, onde a gente leu: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Vamos voltar rapidinho no versículo 48. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Irmãos, se está soprando vento contrário sobre a sua vida, se pessoas se levantam para caluniar, para querer fazer você parar, se palavras vêm contra a sua vida para você parar, meus irmãos, mediante a palavra do Senhor, eu convido a você, irmãos, para fazer
Assim como esses discípulos, eles também receberam Jesus ali no barco. E logo Jesus ter recebido eles no barco, o vento se aquietou. Então eu convido você, irmãos, nessa noite, para você dobrar o seu joelho. Não sei hoje de madrugada, não sei quando você vai fazer isso. E você pedir para viver um sobrenatural de Deus. Se você está vivendo tudo isso que eu falei aqui agora, se você está passando por tudo isso, peça, irmãos, que Jesus entre no seu barco, porque em nome do Senhor Jesus, toda essa tempestade, tudo isso que você está vivendo, vai se aquietar em nome do Senhor Jesus, quando você convidar Jesus para fazer parte do seu barco, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esses minutos na Tua presença, Pai, e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, descansarmos no Senhor, que nós convidamos o Senhor, Pai, para estar, Senhor, sempre no nosso barco, e que nós podemos, Pai, confiar no Senhor, que o Senhor, quando vê nós passamos por uma situação, Pai, que nós não temos mais condições de fazer, Pai, o Senhor vai vir andando sobre as águas, e o Senhor vai nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma noite de descanso, de paz na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.